A paz do Senhor, mais uma live e desta vez estaremos a conversar do assunto diferente que está no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Estaremos a passear pela Bíblia Sagrada explicando exatamente o que esse texto quer nos dar a entender, o que esse texto tem a nos revelar na bendita paz do Senhor, amém? Então, o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, em quase todas as línguas e idiomas, ela expressa-se praticamente da mesma forma e soa de uma forma única, né? Olha que geralmente as línguas ou os idiomas, elas geralmente alteram a posição das palavras para poder dar um certo sentido, um certo significado. Mas já não acontece para o primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. Ok. Então, nós verificamos que logo em Gênesis 1:1, aí temos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguns alteram a questão de ser primeiro: no princípio Deus criou os céus e a terra, no sentido de que Deus vem antes de tudo. Mas a questão mais interessante é o porquê temos o princípio antes de Deus. Porque poderia-se dizer, Deus criou no princípio os céus e a terra como uma forma de colocar Deus antes do tempo. Mas a pergunta que talvez se colocaria é: por que Deus está depois do princípio? Amém? Nós vamos correr para o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, onde a Bíblia Sagrada diz que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro, ou o Alfa e o Ômega. Indo para a expressão grega, para a tradução do mesmo versículo, aí a expressão aplicada é o Alfa, no princípio, no Alfa. E indo para o hebraico, aí vem Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou. Então o Bereshit se refere, na verdade, uma linguagem que poderemos olhar para o Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, mas olharemos muito mais para a primeira letra do alfabeto, que é o Aleph. Amém? Então, este alfa, este Aleph, este princípio é o tempo, né? Ou seja, o tempo está antes de tudo, ou seja, o próprio Deus é o próprio tempo, né? Jesus diz que eu sou o princípio, ele é o princípio de tudo. A Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem ele, ou seja, não existe nada, né, que se fez, ou que tem sentido, ou que tem forma, ou que está preenchido, ou que está completo, ou que é pleno, ou que é real, que não tenha nada a ver com Jesus, amém? O que significa que Jesus, ele é antes de tudo, é antes de todos, ele desde o princípio, ele já existia, amém? A ideia causativa que temos aqui, da qual deriva o nome Yahweh, ou deriva o nome Jeová, na verdade é referente à expressão eu sou, que Jesus usou quando ele estava a falar com os fariseus a respeito do tempo em que Abraão já existia. Ele diz que antes de Abraão eu sou. A mesma expressão que ele usa na sarça ardente quando ele teve o primeiro contato com Moisés. Olha que ele disse que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostrando que antes de Abraão ele também já existia. Então a ideia é de poder compreender que ele é a causa, e se ele é a causa, ele é antes da causa. Tudo que foi causado por intermédio dele para ele, isto tudo está depois dele, porque ele é antes de tudo. E olha que indo para este texto, nós podemos entender que Jesus não foi criado, porque se ele é antes de tudo, não dá espaço para ele ser criado. A Bíblia o identifica simplesmente como primogênito e unigênito. Por que eu estou a falar da questão de criação? Porque há alguns que não acreditam na Santíssima Trindade. Eles defendem que Jesus é um ser criado, até outros o comparam como Miguel. Algumas seitas defendem isso. Mas ele está longe, não se identifica nem com a ideia de ser criado e não se identifica também com a ideia
de ser um anjo. Isso que é um assunto em particular que poderemos explicar, a questão do anjo maravilhoso que se apresenta tanto para Manoá, assim como o livro de Isaías denota lá, de que seria o maravilhoso conselheiro, né? Ele aparece também como comandante do exército celestial de Deus diante de Josué, e eu mesmo que repete a mesma expressão que se falou para Moisés, de que tire as sandálias dos seus pés, porque estás em terra santa. E olha que os dois o adoraram. Então isso já dá a entender alguma coisa a respeito de sua pessoa. E como eu expliquei anteriormente, há pessoas que não defendem, não acreditam na Santíssima Trindade, têm Jesus como um ser criado e simplesmente como um homem. Ou seja, humanizam a Jesus. E é a mesma coisa que os fariseus faziam, por isso ele disse para os fariseus o seguinte, de que ninguém pode ser livre se o Filho verdadeiramente não os libertar. E a maior parte das pessoas não pode alcançar a liberdade e automaticamente não pode alcançar a salvação se não for por Jesus. Porque ele diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6, de que eu sou. Amém? Repetia a mesma expressão que ele vinha repetindo. Eu sou, que é parte da expressão hebraica que identifica o nome Yahweh. A parte Yah significa eu sou, que é uma expressão já que é repetido várias vezes nos Salmos. Ou seja, isso denota, fala a respeito de Jesus. Amém? Então, eu quero que você possa compreender e entender realmente de que Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é Deus, é a essência em tudo. A Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 1, logo nos primeiros versículos, aí fala de que Jesus, desde o princípio, Deus fez com que todas as coisas convergissem nele. E todas as coisas são dele e são para ele. Então, a Bíblia claramente o identifica como sendo o único e verdadeiro Deus, e que todas as coisas são dele para ele. E como já dizia no livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele explica claramente de que ele é, eu sou. Amém? E ele começa a falar o caminho, o que significa que existe um e único caminho. Tudo que está além dele é pecado, tudo que está além dele é morte, tudo que está além dele são trevas. Por isso ele diz que eu sou o único caminho, eu sou o caminho. Ele não fala de caminhos como se fossem vários, ele é um caminho em particular. Amém? O caminho que precisa ser seguido, o caminho que precisa ser conhecido, o caminho que todas as pessoas precisam trilhar. Apesar de que ele fala de dois caminhos no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele identifica um caminho alternativo, não que seja um caminho real, mas é um caminho imaginário que as pessoas criam, assim como Lúcifer criou, um caminho alternativo além do caminho que Deus havia ensinado, porque a Bíblia fala que ele caminhava sobre as pedras afogueadas, que é o caminho de Deus. Significa que até o próprio Lúcifer era aprovado por Deus. Caminhar pelas pedras afogueadas, caminhar pelo fogo significa passar por processo de refinação. Aleluia, porque a Bíblia diz que ele é o único anjo que a Bíblia identifica que era reto em todos os seus caminhos. Até a Bíblia, as outras traduções, elas revertem, elas falam que era perfeito em seus caminhos. Mas a Bíblia diz que para os demais anjos Deus vê loucura. Então significa que o único que é identificado na Bíblia Sagrada é que ele era reto, que ele era perfeito. Amém? Então, Jesus é o único caminho. E é a única verdade. Quando nós falamos de verdade, estamos a falar da luz. Ou seja, sem luz há trevas. E sem verdade há mentira. E a mentira tem várias subclasses ou categorias da qual pode ser identificada, como, por exemplo, a expressão engano. O engano é uma espécie de variação da mentira. Então, muitos estão debaixo da mentira, estão debaixo do engano, estão debaixo das trevas, porque não tem a verdade, não tem Jesus. Jesus é a única verdade revelada na Bíblia Sagrada. Tudo se resume nele. Então, significa que a Bíblia Sagrada, ela em si, expressa algo palpável, algo material, daquilo que é espiritual. A mesma expressão, a mesma linguagem que Deus usou para poder revelar Jesus. A Bíblia diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Isso significa que ele é visível,
do invisível que o verdadeiro Deus é. Amém? Então, eu quero dar a entender a você que você precisa de Jesus como a única vida e a salvação da sua vida. Amém? Então, eu quero convidar você a aceitar a Jesus, a pedir para que Ele venha entrar no seu coração, pedir que Ele venha irradiar você, pedir que Ele venha iluminar você. A Bíblia Sagrada diz que o Deus deste século tem cegado a mente dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, tudo é revelado nele. E é a mesma face que a sua vida precisa ser resplandecida a fim de que você possa obter as bênçãos que ele tem para a sua vida. E eu quero convidar você para uma curta oração para que você possa receber o Espírito Santo de Deus, que é o único que será capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Na verdade, o início deste tema era para revelar a identidade de Jesus, não para falar da criação como uma causa, falar da criação nos pormenores, nos mínimos detalhes, que estaremos fazendo isso nos próximos vídeos, amém? Aleluia! Deus, eu quero te agradecer. Espírito Santo, eu te louvo e te exalto. E neste momento eu quero pedir que o Senhor venha irradiar cada vida que poderá acompanhar esta live e se conectar desta forma ao teu Espírito, para que possa receber a ti, o único, santo e verdadeiro Deus. A tua graça, o teu poder, venha estampar o rosto, a vida, a família desta pessoa, no nome e no sangue de Jesus, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, a única verdade revelada, a única via pela qual precisamos caminhar para poder sermos revelados a verdade que destapa aquilo que o mal tenta colocar para poder cegar a nossa mente. Em nome e no sangue do Senhor Jesus, coloca o Senhor em cada vida, em cada coração, em nome e no sangue de Jesus. Amém.